poderosa também será a inclusão aqui, para a gente enriquecer a discussão, do fato que um estudo, né, doutora, que foi publicado pelo site Psychology Today, ou Psicologia Hoje, revela que adolescentes que passam longos e longos períodos ali sentados, sedentários, têm maiores indícios de sintomas depressivos. A gente sabe, né, doutora, sejamos sinceros, que o sedentarismo e esses hábitos sedentários, né, são cada vez mais comuns entre os jovens de hoje, mas como mudar? Eu tenho para mim que o maior antídoto, eu estou tentando fazer isso um mantra da minha própria vida, né? O maior antídoto contra a ansiedade é a ação. Da mesma forma, o maior antídoto contra a depressão é o movimento, literalmente, né? Exatamente. Muito bom o assunto trazido aqui, porque a gente acha até que se a gente não for sedentário, se nós formos ativos, eu faço academia, tal, eu já estou com menos riscos de transtornos mentais. E não é verdade, porque essa pesquisa mostrou que o comportamento sedentário, que é diferente de sedentarismo, também aumenta a chance da gente ter depressão. O que é o comportamento sedentário? Aquelas 3 horas que você fica sentado, ou no celular, ou trabalhando, inclusive. É que tem alguns comportamentos sedentários que são piores que outros, né? Quando você está lá no celular e sem fazer nada. É sobre esse comportamento que apareceu na pesquisa. 3 horas em comportamento sedentário aumenta de forma importante os sintomas depressivos. Você me perguntou como mudar isso, que é difícil, né? Você chegar para o adolescente, a chata entra lá e fala, levanta, você precisa se movimentar. Você imagina que você já se deparou com uma situação dessa. Qual foi a forma mais efetiva que você encontrou até hoje de realmente tirar essas pessoas da letargia, da apatia e realmente, sei lá, buscar sol, movimento, andar, nem que seja para começar? Meu consultório, eu tenho 100% das pessoas em movimento, porque eu realmente trago informação. E eu tenho uma turma de quase 1.000 pessoas, que é a minha comunidade Tarja Branca, em que eu ensino, inclusive a última aula que eu dei foi sobre movimento, e eu trouxe o maior dado que eu podia dar de pesquisa e falei, cara, se eu não conseguir convencer, e só para dizer uma coisa importante, a gente nem está falando de exercícios, a gente está falando de atividade, que você varre uma casa é contado como atividade, se você, qualquer tipo de movimento. Ler um livro é uma atividade? É isso que eu ia perguntar, assim, porque o comportamento sedentário seja... Olha, ficar no celular é uma coisa. Ler também é um comportamento sedentário? Sim, porque a gente está falando de sedentário de corpo, não de mente. Então, a Organização Mundial da Saúde coloca que existem 3 tipos de atividade física, a leve, moderada e sei lá como é que eles chamam, a mais exaustiva. A leve são essas coisas que você consegue conversar e fazer. Andar numa esteira, varrer uma casa, você consegue conversar. Já a moderada, e a outra que eu não lembro o nome que eles dão, é aquela que você já tem dificuldade de falar. E essa, você pode estar dançando em casa, não necessariamente fazendo academia, que é considerada a atividade que saiu do comportamento sedentário. Então, não é aqui que eles estão falando, é movimento. E Marinho, você trouxe uma frase excelente. Uma frase que eu falo para os meus pacientes é a seguinte... Vamos repetir, reforçar, passar o marca-texto aqui, porque... presta atenção, que essa frase é importante. É mais fácil falado do que feito, eu sei, mas eu mesmo tenho feito um esforço direcionado para tentar realmente vivenciar na prática esse mantra. Vai que é sua. Se você não está conseguindo lidar com a sua mente, lide com o seu corpo, que é mais fácil. Claro. Parar uma ruminação, por exemplo, é muito difícil. Mas se você se concentrar em fazer algo para o seu corpo, a sua mente vai responder muito bem. Então, também é uma dica para quem está sofrendo e sempre me pede, me dá uma dica de como lidar com a ansiedade. Movimento do corpo. A gente sabe que os alemães inventam palavras igual o brasileiro inventa lei, e tem a famosa frase, né, a famosa palavra Zeitgeist, que é o espírito do nosso tempo. A gente sabe que o espírito do nosso tempo é o da ansiedade, da fragmentação, de falar tudo em 240 caracteres, de dedilhando reels, stories, e, enfim, essa hiperconectividade. Isso só agrava e aprofunda muito mais esse drama todo, né? Mano Ferreira, também sobre esse aspecto do que eu chamo das redes antissociais, potencializando isso ou de alguma forma dar uma dosada. Eu não sei se você viu, mas eu acho que o consumo digital no Brasil, pela primeira vez em muitos anos, está numa tendência de queda e até formas mais tradicionais de consumo de notícias, por exemplo, está em ascendência.
Vocês acham que isso é sintomático de algo em curso? Vamos elaborar essa conversa. Entrar nessa, muito bom. Eu tava lendo um artigo essa semana no New York Times falando sobre a volta da newsletter. Que são aqueles e-mails. E eu pensei, não, tá brincando, isso aqui tá errado. Eu criei um. Eu também. Eu pensei, gente, olha só, as pessoas estão voltando a ler. Newsletter, Ciro Gomes. Exato. Ele é visionário. Ele viu antes do Times. Porque macaco velho não põe galho seco. Mas a grande... Peraí, tá bom, já passou. Movimento. Mas a grande questão é que o artigo ele aborda como as pessoas estão cansadas de consumir informação pelo feed ali. Como que tá tendo uma coisa assim de querer receber no seu e-mail que as pessoas estão sentindo prazer e que isso está estourado nos Estados Unidos em várias plataformas, com uma figura, inclusive, quem quiser pesquisar, tem uma newsletter que chama Feed Me, muito boa, da Emily, que é maravilhosa, é muito boa de ler. E esse consumo voltando. Então eu acho que as pessoas elas estão indo pro offline ou pra coisas menos maçantes, sabe? Muito isso ainda é online, né? Porque não, peraí. Vamos fazer a diferença aqui. É uma questão do grau de aprofundamento. Né? Eu acho que o que tem cansado cada vez mais as pessoas é essa coisa do instantâneo de 15 segundos e aquela sensação de rato de laboratório. O que não significa... Andando, não sai do lugar. O que não significa também que tá tendo um reavivamento da leitura maçante de grandes clássicos. Não. Na verdade, talvez é um meio termo, né? A leitura de livros no Brasil também tem caído. Ela já subiu? Infelizmente. Isso aí as pessoas estão voltando até aí ao teatro. Esse é uma baita de uma tendência. Eu não lembrava a última vez que eu tinha ido. Fui outro dia, cara, saí renovado, impressionante. Agora, tem quem vai pro teatro e não deixa o celular, né? Exatamente. Repare bem. Lembra daquela história do Matheus Solano, que ele bateu no celular, tudo, ele até se pronunciou. A gente, acho que é bom tocar nesse ponto, porque ele meio que minimizou o tom. Falou assim que ele não bateu, não teve agressão em relação a essa história. Ah lá. Ele apenas foi uma trombadinha. Espécie de trombadinha. Ele só furtou o celular temporariamente. Claro. Eu até travei uma briga aqui com a Jess. Gostaria até de pedir desculpa para a nossa audiência, porque depois de ver a resposta dele, realmente eu tenho que concordar que eu estava errado em relação à defesa que eu fiz ao Matheus Solano. Porque eu sou uma pessoa que, assim, o que é regra é regra. E você não pode quebrar, porque se existe exceção, você automaticamente está prejudicando alguém. Mas nesse caso, dele tentar minimizar a ação dele, dizendo que foi uma situação ali que eu só furtei temporariamente o celular dela, realmente não caiu nada bem. Agora, essa manifestação foi uma espécie de deboche com a pessoa que ele fez aquilo com o celular. Olha onde a gente chegou. Com o deboche, o desdém e agora o desembarque oficial de David de Tarso na defesa de Matheus Solano. Pelo visto, ele está saindo mais de vilão nessa história do que o próprio Félix, que encantou os brasileiros ou aterrorizou os brasileiros. O icônico personagem vilão do Matheus Solano. Vou fazer um chá de fralda pra mim no final do programa, que eu fui neném demais essa história aí. Não, mas... juvenil, faixa branca. Mas é raio Jess, humano, não, faz parte. A grande questão aqui... A gente só quem vai ficar nos assistindo vai ouvir a grande questão, porque quem tá nos ouvindo, a gente vai se despedindo. Até amanhã às 10, Morning Show volta pra vocês. Valeu, tchau! Jess Peixoto. A própria pessoa que teve esse celular, ela falou com um jornalista como ela se sentiu com ele debochando dela, diminuindo. E ela falou, eu sou uma fã, eu tava querendo aquele momento, eu idolatro ele. Eu idolatro. E de repente aquilo acontece comigo e agora eu vejo ele divagando. Tem hora que ele fala que foi personagem, tem hora que não, que ele faz graça. Eu não tinha visto, que não podia, eu tava querendo só aquela recordação. Então assim, doutora, como lidar com isso? Um fã vai lá e leva uma situação vexatória dessa, como que segue? Como superar? A emoção dela? A emoção dela e o deboche dele, que também poderia aprender com a situação. Rápido, isso é um grande problema, né? Porque eu acho que tudo aquilo acontece em segundos, tanto a parte emocional dele. É um cenário muito complicado para a gente tirar conclusões antecipadas de caráter dele ou alguma coisa assim. Eu gosto muito de tomar cuidado com isso. É um cenário que ele foi bem impulsivo. Então, se a gente for olhar de fora, sempre tem 3 verdades, vocês sabem disso, né? A dele, a dela, e, enfim, a verdade. E a gente nunca vai saber. Acho que tomar cuidado para a gente não julgar de primeira. Acho que tem toda uma história. Não é à toa que ela era fã dele. Acho que tem uma história que ela acompanha. E foi pega ali naquele momento. O que a gente sabe? Que a gente está numa cultura hiperindividualista onde a grande regra é o que eu quero. E aí a gente tem uma regra que é do teatro. Não pode filmar. E não é uma regra daquele teatro.
é uma regra de todos os teatros. Então, assim, não saber que não podia filmar, eu acho que ela teve um desejo de filmar justamente porque ela gostava muito. Total. E aí, ele tá lá fazendo a cena, viu que aquilo atrapalhou. Rapidamente, ele não teve tempo, no mínimo, que seria melhor. E você pode abaixar esse celular que atrapalha, né? Numa hora de cena, de palco, acho muito difícil a gente julgar o que aconteceu. David